Revelado, noiva golpista é exposta no altar por faxineira que transformou sua vida em inferno. Ana estava nervosa, o coração acelerado. Enquanto passava o pano no brilho do chão da casa dos Ribeiro, não conseguia tirar os olhos da enorme decoração que preparavam para o casamento da jovem Patrícia. Ouro Verde se sentia vibrante, cheia de flores, sorrisos e músicas. Mas ao mesmo tempo uma sombra estava se formando na mente de Ana. As conversas furtivas que ela havia ouvido a deixavam inquieta, como se cada palavra sussurrada fosse um grito de alerta em meio à festa. Como uma faxineira, o seu papel era ser invisível, mas ela sabia que tinha um poder maior que as vassouras que usava, o poder da verdade. Enquanto trabalhava duramente, Ana pensava em Lucas e Maria, os rostos inocentes de seus filhos. Tudo o que ela queria era um futuro brilhante para eles. Mamãe, por que você não pode ser rica como a noiva? Eles perguntavam. E ela respondia, com um sorriso forçado, que o amor e a ética do trabalho eram mais valiosos que qualquer riqueza. Mas em sua intimidade, Ana clamava por justiça. O glamour ao redor de Patrícia era insuportável, e a tensão só aumentava quando Ana começou a juntar os pedaços do que parecia um plano ardiloso, um golpe que poderia arruinar vidas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o dia do casamento se aproximando, Ana se sentia mais angustiada. O brilho dos olhos de Patrícia, cercada de vestidos de noiva, contrastava com as lágrimas que escorriam pelo rosto de Ana quando ela pensava nos seus filhos. Vou arriscar tudo, pensou Ana em um momento de clareza. Se a verdade não fosse dita, estaria entregando seus filhos a um futuro incerto. No altar, quando o momento decisivo se aproximava, uma onda de coragem a tomou por completo. O semblante da noiva irradiava felicidade, mas era ali que Ana se levantou, como uma fênix que renascia das cinzas. Patrícia, você precisa ouvir isso, a voz de Ana ecoou pela igreja. O murmúrio da multidão a cercou, os sorrisos congelaram e a tensão no ar era palpável. Olhares de desprezo e surpresa se misturavam, e o que antes era um clima de celebração transformou-se em choque. Ali estava uma mulher que desafiava a normalidade, levantando sua voz em nome da justiça. Ana estava disposta a desmascarar uma farsa que poderia não só arruinar o casamento, mas também colocar em risco o que ela mais amava. O que viria a seguir? A revelação que Ana fez na frente de toda a comunidade poderia mudar destinos. O futuro de Patrícia estava incerto, e o que parecia ser um dia de celebração se tornaria um embate pela verdade e por um mundo mais justo. O coração de Ana batia forte, não apenas por ela, mas pela esperança que carregava para seus filhos e por uma mudança que todos esperavam. Mas poucos ousavam lutar. A hora era tudo ou nada. A igreja estava em silêncio, mas o coração de Ana martelava em seu peito. Ela olhou para Patrícia, que agora a encarava com os olhos cheios de incredulidade e indignação. Os convidados sussurravam, alguns com as mãos na boca, outros com expressões de choque absoluto. O clima de festa havia sido abruptamente substituído pelo do medo e da curiosidade. Como você se atreve? Patrícia finalmente respondeu, sua voz tremendo. Havia uma faísca de raiva em seus olhos, uma mistura de surpresa e desespero. Mas Ana sentia que o que estava prestes a acontecer era maior do que o medo que a envolvia. Era a chance de finalmente revelar a verdade que poderia libertá-la e a tantas outras pessoas. Porque você não é quem diz ser. Ana falou com firmeza, cada palavra carregada de emoção. Você tem enganado todos ao seu redor. Eu ouvi suas conversas, sei do seu plano. E não posso mais me calar. A multidão estava dividida. Alguns pareciam apoiar Ana, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação, como se quisessem silenciá-la. Lucas e Maria, invisíveis no meio daquela multidão, estavam longe, mas Ana sabia que estava lutando por eles. Cada olhada avassaladora que recebia a tornava mais determinada. É só um plano, gente. Prometo que é só isso. Patrícia gritou, e sua voz ecoou pela igreja como uma onda, tentando puxar a atenção de todos para si novamente. Por favor, parem de acreditar em mentiras. Ana respirou fundo. Mentiras? Foi você quem fez promessas de amor, de lealdade e não é só isso. Um coração ferido é apenas uma gota no oceano comparado às vidas que você pode destruir. Ela sentiu uma onda de coragem, como se estivesse se tornando um imã de verdades.
E eu não sou apenas uma faxineira. Sou uma mãe. E posso lutar por tudo que é certo. Não posso deixar que você destrua sonhos para gratificação própria. Os murmúrios aumentaram e entre os convidados, algumas pessoas começaram a sussurrar sobre os planos de Patrícia. Os rostos que antes estavam alegres começaram a se contorcer em confusão e dúvida. O clima de festa deu lugar a uma tempestade de incerteza, e todos começaram a se perguntar, até que ponto eles realmente conheciam a noiva? Patrícia estava prestes a falar novamente, mas uma figura familiar surgiu do fundo da igreja. Era Carlos, o pai de Patrícia, com uma expressão férrea. Ele levou a mão ao peito, como se sentisse a dor da traição. Ana, isso não é lugar para disputas inesperadas, ele disse. Patrícia, você precisa explicar isso. O olhar de Ana se fixou em Carlos. Ele parecia uma âncora em meio ao furacão. Carlos, você merece saber a verdade. Ninguém está a salvo dessa teia de mentiras. Mas Patrícia não estava disposta a se render. Eu não tenho que explicar nada. Isso é uma armadilha. Vocês estão todos nela. Sua voz estava baixa, mas os olhos ainda queimavam com raiva e medo. A tensão era palpável, e Ana sabia que estava se colocando em risco, mas tudo havia sido colocado em jogo. A verdade precisava prevalecer. A maioria dos presentes agora a encarava, alguns com esperança, outros com desgosto. Mas Ana sabia que não poderia voltar atrás. Vou fazer o que for necessário para proteger meus filhos e todos que amam a verdade. O que ela não sabia era que essa luta pelas verdades poderia levar a consequências que jamais imaginou. Então, à medida que a situação se intensificava, o que ela não esperava era que um velho amigo inesperado aparecesse no meio do tumulto, trazendo luz e revelações que poderiam mudar tudo novamente. O que ele tinha a dizer? Quem seria essa figura do passado que poderia abalar as fundações daquela história? A porta da igreja se abriu com um rangido, cortando a tensão no ar. Era Igor, um amigo de Ana do tempo de escola, que a vida havia afastado por anos. Ele entrou hesitante, mas ao ver a cena caótica à sua frente, seu rosto se transformou de surpresa para determinação. Os murmúrios aumentaram, e como se um feixe de luz tivesse sido lançado sobre a sala, todos se viraram para ele. Igor! Ana não pôde conter a incredulidade que brotou em seu peito. Ele sempre foi alguém em quem podia confiar, e neste momento sua presença parecia quase mágica. Desculpa a demora, Ana. Precisava entender o que estava acontecendo. Escutei algumas coisas enquanto estava fora e algo me disse que eu devia vir. Ele respirou fundo e encarou Patrícia, que agora parecia tremula. Você se esqueceu de que não é só você que tem segredos, Patrícia. O ambiente se aquietou, e todos pareciam estar pendentes de cada nova palavra. O nome Patrícia saiu de seus lábios como uma nota dissonante, e o olhar aflito dela indicava que a verdade podia ser ainda mais profunda do que Ana imaginara. As suas mentiras têm pernas curtas, mas a verdade sempre aparece, Igor declarou, tomando coragem. Precisamos falar da empresa, de todos os contratos que você fez. Preciso que todos ouçam a verdade sobre o que realmente está acontecendo. Os olhos de Patrícia se alargaram e ela ficou paralisada, enquanto um frio na barriga envolvia os convidados. Ana percebeu que os sussurros haviam se transformado em um eco ensurdecedor, todos tentando entender o que estava por vir. Patrícia, você manipulou pessoas e criou um esquema que poderia acabar com vidas. Igor continuou, seu tom firme, mas a compaixão na voz ressoava ainda mais forte. Chegou a hora de você se responsabilizar por suas ações. O clima de medo começou a dar lugar à pergunta coletiva de como isso tudo se desenrolaria. Os dolores, aqueles que estavam inseguros até então, agora pareciam ganhar coragem. Ana viu Maria e Lucas se espremerem entre a multidão, e com esse simples gesto a esperança renasceu. A verdade tinha um poder inegável. Eu tenho provas. Igor gritou, com os olhos fixos em Patrícia. Ana sentiu um frio na barriga e seu olhar se intensificou. Aquele era o momento, a virada que todos esperavam. Ele continuou. Eu tenho e-mails, mensagens, tudo o que você fez. Patrícia, agora com o rosto pálido, balançou a cabeça, como se quisesse negar tudo aquilo. Você está me acusando de quê? Não há provas. Mas a verdade estava ali, flutuando no ar como um espectro. Os convidados começaram a olhar uns para os outros, questionando a antiga noiva, levantando dúvidas quanto às promessas que tinham feito em sua honra. Ana se lembrou de tudo o que havia passado, as mentiras, as promessas vazias. Era difícil voltar a acreditar em alguém, mas a coragem de Igor a encorajava. Por favor, Patrícia, esta não é sua audiência. Você não pode destruir vidas sem prestar contas, disse Ana, a voz cheia de paixão. O clamor aumentou, gritos de apoio e de incredulidade ecoavam.
Aquela era a hora da verdade, mas o que Ana não sabia era que o próximo passo de Patrícia poderia ser um desespero irreversível. O que ela faria agora? As cartas já estavam na mesa, mas a partida estava apenas começando. E enquanto a tensão crescia como uma tempestade, ficou claro que nem tudo poderia ser resolvido com palavras, havia muito mais a ser revelado. Uma segunda verdade que poderia fazê-los todos tremer. O que mais estava escondido nas sombras daquela igreja? O silêncio que se seguiu ao grito de Igor era palpável. Todos na igreja pareciam estar segurando a respiração, como se o próximo movimento pudesse desencadear uma onda de incertezas. Ana olhou para Patrícia e sentiu uma mistura de tristeza e compaixão. Era uma amiga, alguém que tinha compartilhado alegrias e segredos, mas agora a realidade era diferente. As rugas de pavor no rosto de Patrícia deixavam evidente que ela estava sendo encurralada. Você não entende, Igor. Patrícia finalmente falou, a voz trêmula. Eu fiz o que fiz para sobreviver. Ninguém sabia o que eu estava passando. Eu não sou uma criminosa. As palavras caíram como chuva durante uma tempestade, e a plateia parecia dividida. Alguns começaram a sussurrar entre si, enquanto outros olhavam para Patrícia com uma mistura de repulsa e empatia. Ana percebeu isso. A linha entre o bem e o mal, entre vítima e perpetrador, estava se tornando borrada. Sobreviver? Igor gritou, seu tom subindo um nível, quase ofegante. Você não estava sozinha. Você tinha as pessoas ao seu lado. Você teve chances para mudar, mas escolheu outra estrada. Ana não conseguia desviar o olhar. Era difícil ver uma amizade se desmoronar daquela forma, mas havia uma verdade sendo erradicada lentamente, uma verdade que ela também lutara para aceitar. Patrícia não era apenas uma amiga, ela era alguém que tinha se convertido em uma sombra de seus próprios desejos. O discurso de Igor, cheio de paixão e firmeza, parecia estar abrindo uma ferida maior na alma daquela igreja. A plateia não estava ali apenas como espectadores, estava se tornando parte de algo maior que eles mesmos. Um barulho à porta interrompeu o momento. Aí estavam Lucas e Maria, agora acompanhados de 2 outros amigos de Ana, todos usando expressões decididas. O que está acontecendo? Maria perguntou, a voz cortando a tensão como uma faca. Igor está expondo as verdades de Patrícia, Ana respondeu, sem desviar o olhar de sua amiga. E parece que ela não tem como se desvencilhar delas. Lucas olhou para Patrícia e fez um gesto de advertência. Patrícia, nós sabemos que tem algo muito maior por trás disso. Não adianta tentar fazer parecer que você é a vítima aqui. Patrícia deu um passo para trás, sua expressão refletindo um misto de desespero e fúria. Ela estava começando a perder o controle. Vocês não sabem de nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Não me condenem sem saber a verdade. Mais do que nunca, Ana queria que Patrícia pudesse se soltar daquela redoma de mentiras e se revelar. Havia vida além daqueles segredos, mas mesmo assim, Patrícia estava lutando para se libertar. Nesse instante, alguém da multidão, um velho conhecido de Patrícia, gritou: Você não pode esconder a verdade para sempre. A maioria de nós já sabemos sobre seu esquema. O clima mudou repentinamente, com os murmúrios aumentando em intensidade. O que mais estava escondido dos demais? O que era essa verdade que estava prestes a emergir como uma sombra aterrorizante? Igor continuou, enfático. O tempo da sua proteção acabou, Patrícia. Quero que todos aqui conheçam o verdadeiro rosto por trás das máscaras. Ana sentiu uma descarga elétrica de emoção. A situação estava prestes a chegar a um clímax, e a única coisa que ela podia fazer era esperar que Patrícia encontrasse a coragem dentro de si, antes que a tempestade a consumisse completamente. E assim, a tensão estava no auge. Um novo giro na história estava prestes a acontecer, mas o que mais poderia Patrícia trazer à tona? Algo que pudesse acabar com eles de uma vez por todas. A resposta parecia estar escondida nas sombras, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. O clima na igreja estava elétrico. O rosto de Patrícia estava pálido, quase etéreo, como se a verdade que se aproximava pudesse a consumir por completo. A multidão, antes silenciosa, agora murmurava inquieta. Os olhares se cruzavam, uma inquietação crescente tornava-se visível nos rostos de quem conhecia Patrícia e de quem a observava pela primeira vez. Igor se aproximou mais, determinado. Diga a eles, Patrícia. Diga o que você fez. A pressão recaía sobre ela como um peso insuportável. A amiga que Ana conhecera não era aquela imagem distorcida. Era alguém que tinha amor por todos ao seu redor, mas agora, a cena era de um desmantelo que ameaçava arrastar todos com ela. Patrícia respirou fundo, seus olhos agora brilhando com uma mistura de medo e algo que se assemelhava a raiva. Eu sou uma sobrevivente. Se eu tivesse contado, vocês estariam todos lá.
todos me julgando. Vocês não entenderiam. Sua voz agora tinha um brilho de desafio. Mas o que você fez? Igor insistiu, levantando as mãos em um gesto de frustração. Você machucou tantas pessoas. Ana sentiu um frio na espinha. A cada palavra, cada frase, a atmosfera carregava um novo peso. Ela se lembrava dos dias em que riam juntas, dos sonhos compartilhados, da liberdade dos risos. E agora tudo aquilo estava se transformando em um pesadelo visível. A voz de Patrícia tremia, mas havia uma centelha de determinação começando a brilhar. Eu não tinha outra escolha. Se eu não tivesse agido, o que teria acontecido com as pessoas que mais amo? Ninguém conhece a minha verdade. Vocês estão apenas vendo o que eu quero que vejam. Mas esconder a verdade não é viver, Patrícia, disse Ana, aproximando-se um pouco mais. Você está se martirizando ao nos excluir. Todos nós queremos ajudá-la. Patrícia pareceu hesitar, seus olhos passando de Igor para Ana. Havia um conflito interno claro em seu olhar. Ali à sua frente estavam amigos e conhecidos dispostos a entender, a ouvir sua versão da história. Mas o peso do que ela tinha escondido era um abismo que parecia impossível de atravessar. Se você conta a verdade, nós damos suporte, Lucas falou, seu tom suave, mas firme. Podemos enfrentar isso juntos. Você não precisa se isolar mais. Ana percebeu que a plateia estava prestando atenção. Um pouco de esperança brotava no ar. Mas Patrícia ainda estava na corda bamba. A fissura em sua expressão era evidente. Ela estava lutando com algo que muitos nunca conseguiriam compreender, uma dor que parecia muito íntima. Eu não sei se consigo, Patrícia murmurou, as lágrimas ameaçando desvendar todo seu couraça. O que vão pensar de mim? Eu sou a vilã da história. Você não é a vilã, Igor interrompeu. Mas continuar calada só vai te aprisionar ainda mais. O murmúrio da multidão cresceu, alguns começaram a acenar suas cabeças em aprovação, outros continuavam a sussurrar, intrigados. Ana estava ali com o coração na boca, desejando que Patrícia finalmente encontrasse a força em si mesma. De repente, um novo barulho cortou a tensão. A porta da igreja rangeu ao se abrir novamente, e um homem desconhecido entrou. Ele carregava um ar de autoridade, e no rosto, a certeza de que a mensagem era urgente. Desculpem interromper, mas tenho algo a dizer sobre Patrícia, anunciou ele, chamando a atenção de todos, em especial de Patrícia. O coração dela disparou, a respiração ficou irregular. O que esse homem sabia? O que mais poderia ser revelado dessa vez? Ana olhou para Patrícia e no fundo sentiu um medo crescente. O que mais estava por vir? Patrícia congelou ao olhar para o homem que acabará de entrar. A voz dele soou firme, como se tivesse vindo de um lugar distante, cheio de verdades não ditas. A multidão, que antes estava em um murmúrio dissonante, agora estava completamente paralisada. O cenário parecia mítico, quase de filme. Todos esperavam uma revelação, mas Patrícia estava nervosa, seu coração parecia que iria saltar pela boca. O homem continuou, meu nome é Carlos. Eu trabalho com situações como a de Patrícia. Ela não é quem vocês pensam que é, mas antes que vocês julguem, preciso que ouçam a verdade. As palavras dele ecoaram pela igreja, como se um novo ar tivesse sido insuflado naquele ambiente carregado. Patrícia olhou freneticamente para seus amigos, buscando apoio. Igor e Ana tinham expressões de confusão e curiosidade, enquanto Lucas continuava de pé, atento a cada movimento de Carlos. Eu fui chamado para ajudar Patrícia em um momento de crise. O que eu descobri depois foi muito mais profundo, disse Carlos, sentindo a intensidade da sala. Patrícia tomou decisões sem compreender as consequências, decidida a proteger quem amava. Mas houve um momento em que essas decisões se tornaram mais sombrias do que ela poderia imaginar. Ana franziu a testa, a esperança se misturando com a ansiedade. O que você quer dizer com isso? Questionou a voz trêmula. Ela esteve envolvida em uma situação que causou enorme dor. Patrícia não é a vilã aqui, mas também não é a heroína que espera ser. A verdade é que em sua busca para proteger as pessoas ao seu redor, ela se tornou parte de algo muito maior e mais perigoso. O coração de Patrícia batia descompassado. O que mais você sabe? Ela conseguiu perguntar, a voz quase perdida no tumulto da multidão. Carlos olhou intensamente para Patrícia, os olhos refletindo uma compreensão profunda. Se você não compartilhar a sua verdade, todos irão continuar a ver você como a vilã. Mas eu não estou aqui para atacar, Patrícia. Estou aqui para ajudar. Ela sentia esse peso em seu peito, a resistência começando a derreter. Patrícia olhou para os rostos conhecidos ao seu redor, que pareciam esperar, suspensos entre a expectativa e o julgamento. O que eles iriam ouvir a seguir mudaria tudo. Lembro de cada passo que você deu, continuou Carlos.
Quando você decidiu agir sem contar para ninguém, pensou que estava fazendo certo. Mas agora está na hora de abraçar o que você realmente é para conseguir se libertar dessa dor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Patrícia. A verdade que ela temia estava se preparando para ser exposta, e de alguma forma ela sabia que precisava acolhê-la, mas isso era aterrorizante. Eu nunca quis machucar ninguém, ela finalmente sussurrou, a voz embargada. Apenas queria proteger. E você precisa dizer isso a eles, Carlos respondeu com confiança. Se não o fizer agora, essa história vai se repetir e você será condenada por algo que não pode e não deve carregar sozinha. Ana deu um passo à frente, sem perder a visão de Patrícia. Estamos aqui com você, Patrícia. Todos nós. Não importa o que você nos conte, estaremos do seu lado. O olhar de Patrícia se fixou em Ana, e uma onda de alívio e medo a transpassou. A igreja estava cheia de pessoas que até aquele momento eram estranhas, mas agora pareciam compor uma grande rede de apoio. Era a oportunidade de finalmente se libertar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, Carlos interrompeu seus pensamentos. Se você decidir contar a verdade, está pronta para enfrentar o que vem a seguir? A pergunta pairou no ar, carregada de tensão e expectativa. Patrícia fechou os olhos por um breve momento, tomando a coragem que sentia faltando. O que estava prestes a dizer poderia mudar sua vida para sempre. A dor e a libertação dançavam em seu coração. A igreja ficou em silêncio absoluto, todos à espera da resposta dela. Havia uma possibilidade de redenção, mas o caminho ainda estava cheio de incertezas. E Patrícia estava prestes a dar o primeiro passo. Patrícia deu um passo à frente, sentindo o olhar pesado de cada pessoa na igreja pousar sobre ela como um manto. O silêncio era quase palpável, e algo dentro dela começou a ferver. O coração batia forte, um tambor ecoando, enquanto lembranças se aglomeravam em sua mente como nuvens prestes a desabar. Eu nunca quis machucar ninguém, começou a voz trêmula, mas seu olhar encontrou Diana, e uma centelha de coragem brilhou neles. Eu só queria proteger as pessoas que amava. A multidão parecia respirar junto com ela, e Carlos cruzou os braços, dando espaço para que a história dela fluísse. Quando eu tinha 16 anos, minha família passou por uma crise financeira brutal. Meu pai perdeu o emprego e minha mãe, cansada de lutar, ficou doente não só fisicamente, mas mentalmente. Era como se ela tivesse desistido. Eu me sentia tão impotente. Cada palavra dela tinha peso e cada frase era uma camada de suas cicatrizes emocionais se desfazendo. Patrícia viu algumas pessoas na congregação olhando umas para as outras, começando a entender a história que se desenrolava diante delas. Eu não sabia o que fazer. As contas se acumulavam, e em um momento de desespero, entrei em contato com pessoas que prometiam ajudar. O que eu não sabia era que essa ajuda vinha com um custo muito maior. Carlos acenou com a cabeça, como se estivesse validando cada palavra que ela pronunciava. Por favor, continue, ele gentilmente pediu. Eu comecei a me envolver em coisas ilegais que me pareciam menos danosas na época. O que começou como uma forma de ajudar acabou me arrastando para um lugar mais escuro do que eu poderia imaginar. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrem lentamente por seu rosto. Eu não queria machucar ninguém, mas acabei fazendo isso. Meu caminho era meramente uma vertente de enganos. Olhares de desaprovação surgiram na multidão, mas Patrícia não parou. Ela sentiu que, ao desabafar, levantava um pesado fardo de seus ombros. Eu agi pensando que o fim justificaria os meios. Mas no final demorei tanto tempo para perceber que tudo que eu estava fazendo só piorava as coisas. Eu precisava de um jeito de escapar, e acabei me envolvendo ainda mais. A voz dela vacilou mais uma vez. O que eu fiz foi impensável, e a dor que eu causei a essas pessoas pesa em mim todos os dias. Eu me tornei alguém que eu nunca sonhei em ser. Eu sou mais do que esses erros, mas todo mundo só consegue enxergar a vilã. A única coisa que queria era proteger quem amava. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja, e Patrícia sentiu que cada palavra dela fora um grito desesperado por libertação. Ela olhou para as pessoas que estavam ali buscando compreensão, buscando perdão. Carlos sorriu um pouco, uma expressão que misturava empatia e esperança. Finalmente você se permitiu ser vista, Patrícia. Isso é um grande passo. Mas antes que pudesse dar continuidade, o clima mudou drasticamente. A porta da igreja se abriu abruptamente, e um homem entrou com pressa, sua respiração descompassada ressoando. Todos viraram-se para ele, e o olhar de Patrícia se encheu de pavor. Era Rafael, seu ex-parceiro nas transações sombrias. Ele estava visivelmente alterado. Patrícia, ele gritou, você precisa ouvir isso. Não é só você que está em perigo. Os olhares mudaram novamente, agora presos no novo elemento da história.
Patrícia sentiu o frio percorrer sua espinha, uma sensação de que o pesadelo que ela tentava escalar tinha tomado uma nova forma. O que Rafael poderia ter a dizer que a afetaria agora? Os corações estavam prontos para disparar em expectativa, e a sala, antes em silêncio, agora pulsava com a tensão do desconhecido. Patrícia estava prestes a descobrir que sua luta por reparação poderia ser ainda mais perigosa do que imaginava. E a verdade dela estava apenas começando a se entrelaçar com outras verdades que ela nunca quis enfrentar. Rafael deu alguns passos apressados em direção a Patrícia, o desespero estampado em seu rosto. Ele parou a poucos metros dela, as mãos trêmulas segurando algo em seu bolso. A multidão estava em um estado de total expectativa, como um grupo de telespectadores diante de um filme de terror. Eu sei que você não quer ouvir isso agora, mas você precisa. Ele respirou fundo, quase como se tentasse encontrar as palavras certas em meio ao caos. Os caras de quem você se afastou, eles não vão deixar você em paz. A mente de Patrícia fervilhava. O que Rafael estava tentando dizer? As lembranças do passado a assombravam, e ela sentiu um aperto no peito. Rafael, por favor, não aqui, não agora. A urgência de sua voz quase a fez desmoronar, mas Patrícia se manteve firme, tentando se proteger. Essa não é uma escolha, Patrícia. Eles estão furiosos com você por ter se afastado. Você deixou pessoas em danger e elas não perdoam. O homem olhou para frente, como se procurasse apoio nos rostos da multidão. Você realmente pensa que pode simplesmente se libertar das consequências do que fez? Os olhares se intensificaram, e Patrícia se deu conta de que não eram só os julgamentos que a cercavam. Havia estranhas expressões de preocupação no rosto de alguns dos presentes, como se soubessem que a tempestade ainda estava por vir. E a verdade era que ela mal tinha começado a lidar com os estragos de suas próprias decisões. Carlos, que estava na primeira fila, levantou-se e se aproximou. Rafael, o que você está dizendo? Ele não pode simplesmente ficar aqui, ameaçando Patrícia no meio de tudo isso. Sua voz firme tentou trazer alguma calma à situação, mas Rafael parecia ter perdido o controle. Eu não estou ameaçando, Carlos. Estou avisando. Ele olhou diretamente para Patrícia, a emoção explodindo de seu olhar. Essas pessoas não se importam com as suas razões. Você pensou que poderia sair e deixar tudo para trás, mas agora a conta chegou e pode ser muito alta. As palavras de Rafael, como um eco de um passado sombrio, abalaram o interior de Patrícia. Ela lutou para manter a compostura, as lágrimas ameaçando despencar novamente. Eu só queria corrigir meus erros. Sua voz diminuiu, quase inaudível. Eu não queria mais fazer parte de tudo isso. É tarde demais para arrependimentos, ele respondeu, e Patrícia sentiu-se como se um golpe tivesse atingido seu estômago. A tensão na atmosfera crescia, e as pessoas na igreja se trocaram olhares preocupados. Talvez você precise de ajuda, ou se preparar para enfrentar a verdade. Carlos interveio novamente, sua expressão um misto de compaixão e determinação. Juntos podemos encontrar uma solução. Mas a verdade é, eles vieram atrás de você, Patrícia. Rafael se aproximou e segurou fortemente o braço dela, fazendo os olhos da jovem se arregalarem em terror. Você não está mais sozinha nesse jogo. Eles têm pessoas observando você. Nesse momento, ele olhou ao redor, como se olhares invisíveis o cercassem. Foi um golpe de realidade. Patrícia virou-se lentamente, tentando capturar o que estava acontecendo na igreja, os rostos ao seu redor, as expressões de desconfiança e medo. Será que todos viam o que ela era? A mulher que falhou? A mulher que ainda estava presa a algo que ela pensava que poderia deixar para trás? Com um grito de mistura de determinação e desespero, Patrícia olhou para Carlos. O que eu faço agora? O que eu faço? Aquele momento se tornava um divisor de águas. A batalha dela não era só contra suas ações do passado, mas agora também contra algo que estava prestes a estourar, difusa e ameaçadora, sob os olhares de todos. As palavras de apoio estavam quase ao alcance, mas Patrícia poderia realmente se redimir? E o que Rafael tinha exatamente em mente ao dizer que sua vida estava em perigo? A resposta para essas perguntas poderia selar seu destino em um instante, e o que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo não apenas para ela, mas também para aqueles ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Patrícia sentiu seu coração disparar, como se quisesse escapar de seu peito. A expectativa no ar era palpável, e os olhares dos presentes pareciam fixar-se nela, como se esperassem que ela dissesse algo que de alguma forma pudesse acalmar a tempestade que se aproximava. Eu não sabia que Patrícia começou, a voz embargada pelo medo e pela confusão. As palavras falhavam e se emaranhavam na garganta.
Nunca imaginou que o passado voltaria tão ferozmente, exigindo respostas que ela não estava pronta para dar. Rafael soltou o braço dela, percebendo que estava pressionando demais. A expressão em seu rosto mudava para uma mistura de dor e preocupação. Patrícia, escute, ele começou, mas Carlos interveio novamente, interrompendo a conversa tensa. Vamos sair daqui. Não é o lugar certo para isso. A determinação na voz de Carlos parecia brilhar como uma luz no fim de um túnel escuro. Ele chegou um pouco mais perto de Patrícia, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. Estou aqui. Você não está sozinha. O coração de Patrícia se aquietou um pouco. Ela prendeu a respiração, tentando processar as informações. Mas e se eles estiverem mesmo por perto? O que eles querem de mim? O desespero ressoava na sua voz, tornando-se quase um sussurro de angústia. Eles querem te intimidar, controlar você. Mas não vamos deixar, Carlos respondeu firme, uma mão em seu ombro, transmitindo um apoio que ela precisava desesperadamente. Ele está certo, Patrícia. Agora Rafael parecia menos agressivo, quase vulnerável. Você precisa entender que seu passado não é algo que você pode apenas ignorar. Existem consequências. As lembranças de noites escuras e decisões precipitadas invadiram a mente de Patrícia. O que ela fez para se afastar daquele mundo era um fardo que ela carregava e que agora ameaçava explodir em sua frente. Mas uma voz interna começou a se elevar, a bravura começando a achar espaço entre sua vulnerabilidade. Eu não vou deixar que essas pessoas me dominem. Então o que você vai fazer? A pergunta de Carlos quebrou a dúvida em seu coração. Patrícia olhou para a multidão ao redor. Ela viu rostos amigos, mas também rostos estranhos. O peso de olhar para eles a fez sentir que estava prestes a desmoronar, mas algo dentro dela se acendeu. Eu vou enfrentar isso. Rafael sorriu levemente, o olhar cheio de uma mistura de esperança e apreensão. Se você vai fazer isso, então não pode fazer sozinha. Carlos acenou com a cabeça em concordância. Precisamos contornar isso juntos. Sua vida não precisa ser um campo de batalha. A tempestade se aproximava, e Patrícia estava prestes a entrar no centro dela. Enquanto se preparava para o que estava por vir, um pensamento a assombrava. Como ela poderia lidar com o que ainda estava por vir? Como poderia escalar a montanha de seu passado, sabendo que a vida de tantas pessoas estava em jogo? Antes que pudesse responder essas questões, um movimento na entrada da igreja chamou sua atenção. Uma figura conhecida atravessou a porta e Patrícia congelou. Era alguém que ela pensava ter deixado para trás e esse retorno ameaçava tudo. O que você está fazendo aqui? Patrícia perguntou, a voz cheia de medo e incredulidade. A tensão aumentava enquanto aquele estranho sorriso se expandia no rosto da pessoa, suas intenções ocultas bem mais sombrias do que Patrícia poderia imaginar. E assim, enquanto olhares se cruzavam, a inquietação tomava conta, pois o próximo passo de Patrícia poderia definir sua luta, e a resposta da figura à sua frente poderia mudar tudo. Patrícia sentiu seu coração saltar no peito diante da figura familiar que havia cruzado a porta da igreja com a mesma confiança que ela desvelava suas verdades. Era Sofia, sua antiga parceira de negócios, alguém que Patrícia tentará deixar no passado, mas os ventos da vida tinham outros planos. Sofia, Patrícia disse, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? A multidão estava em silêncios inquietantes, a tensão era palpável. Sofia passeou os olhos pela congregação, como se estivesse avaliando seu impacto. Ah, Patrícia querida, eu vim apenas para ver como as coisas se desencadeiam e pelo visto, você está oferecendo um espetáculo e tanto. As palavras dela eram como veneno, insinuando ameaças nas entrelinhas. Ana sentiu uma onda de angústia pulsar em sua mente. O que Patrícia havia feito, o que havia contado, todo o processo de expor sua verdade agora poderia desmoronar com a presença de Sofia. Você não entende. Está aqui para me destruir mais uma vez? Patrícia estava se debatendo entre a coragem que conquistara e o medo muito conhecido. Lembranças de noites apenas fugindo dessas verdades retornaram em um turbilhão emocional. Não, não, querida. Sofia puxou uma cadeira e se sentou, olhando para Patrícia com simpatia forçada. Estou aqui apenas para te alertar. No mundo em que vivemos, você tem que lidar com suas escolhas. E a verdade que todos estão prestes a ouvir bem, é que há muito mais em jogo do que você imagina. O clima na igreja se tornava cada vez mais hostil. Carlos tentou manter a calma, mas cada palavra de Sofia parecia um açoite. Todos devem entender que há um preço, Patrícia. Você realmente pensa que pode balançar as águas e não houve consequências? As palavras de Sofia eram como relâmpagos num céu já carregado de tempestade.
Patrícia, com lágrimas já escorrendo, disse em voz baixa: eu já paguei um preço alto, não posso viver com medo constante, não posso mais ser refém das minhas escolhas. Sofia sorriu, um sorriso que não trazia calor, apenas uma sombra de ameaça. Mas você não vai escapar tão facilmente. Eu sei o que você tentou esconder e quem você tentou proteger. Isso não acaba aqui. E eles sabem que você não é quem diz ser. As palavras dela dispararam como uma flecha direta ao coração de Patrícia. Ela se lembrou das promessas feitas sobre viver uma vida honesta, sobre a proteção de seus filhos, sobre libertar-se do passado. O medo tomou proporções absurdas e por um momento Patrícia pensou em recuar. Você não vai me deixar às escuras outra vez. Patrícia gritou com a voz quebrada no meio de seu tumulto interno. A igreja estava cheia de olhares expectantes, mas ela sentia sua força crescendo. Eu decido meu destino agora. A multidão ficou em silêncio, todos observando a luta interna de Patrícia se desenrolar em um espetáculo de vulnerabilidade e bravura. Carlos, Ana e Lucas estavam ao seu lado, prontos para dar apoio. Com um passo à frente, Patrícia se virou para Sofia, seu olhar agora carregado de determinação. Chega! Chega de você me controlar. Chega de se viver sob o peso das mentiras. Eu não sou mais aquela garota desesperada que você manipulou. Enfrentarei todas as consequências, mas não vou deixar você controlar minha verdade. Sofia, diante da firmeza de Patrícia, começou a perder a compostura. Você não entende. Há coisas que são grandes demais para você. O que você não sabe é você não está segura. Eles ainda estão procurando por você. O murmúrio entre a multidão voltou a crescer, agora em um tom de agitação coletiva. Patrícia deu mais um passo, sentindo seu coração pulsar em sincronia com sua determinação. O que quer que eles queiram de mim, eu terei coragem suficiente para encarar todos os perigos. Eu não tenho mais medo. Sofia piscou como se estivesse preparando um contra-ataque, mas Patrícia a interrompeu. Não importa o quanto você tente me puxar de volta para aquela escuridão. Não sou mais sua marionete. Os amigos de Patrícia a rodearam, os rostos agora preenchidos com um novo vigor. A unidade deles, cada um representando um símbolo de esperança e coragem, fazia com que o medo de Patrícia se tornasse brando diante da luz que havia se acendido. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar a comunidade a crescer. Não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações e sentimentos sobre esse final eletrizante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.